Estou aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente no Shopping da Gávea, onde está sendo lançado o livro Tudo que Não Me Ensinaram sobre a Maternidade. Quem é a autora do livro? Essa moça é tão querida pelo público aqui, a atriz Fernanda Machado. Não sei se eu posso falar atriz. Atriz, uma vez atriz, sempre atriz, né, Fernanda? Sempre atriz. A atriz está nas veias e vai sempre estar. Eu acho que a gente nunca deixa de ser ator ou artista. Eu continuo atriz, continuo artista, eu acho que eu sou uma mente criativa, eu continuo criando, mas eu não tenho atuado tanto como eu atuava antes, mas a qualquer momento eu posso voltar. Fernanda, vamos falar do livro? Eu achei uma coisa linda, não só o título, a capa, quero mostrar aqui, gente, olha que delícia, olha isso. Vamos falar um pouquinho sobre o livro, Tudo que Não Me Contaram. A gente lembra daquela frase que parece meio clichê, né? Mas eu acho que vale muito, que é assim: nasce um filho, nasce uma mãe. Não tem um pouco eu digo no meu livro, nasce um filho, nasce uma mãe e nasce 1 milhão de preocupações com essa mãe. É uma loucura. Realmente, assim, eu escolhi falar da maternidade real, então eu queria o livro preto e branco, eu queria uma foto sem maquiagem, que eu tinha acabado de dar luz ao meu segundo filho, eu ainda estou com soro, com tudo ali no braço, um bebezinho minúsculo, porque eu queria mostrar essa maternidade real, onde nem tudo é flores, é maravilhoso, mas também é difícil, e acho importante a gente falar sobre a dificuldade, não só da parte linda e florida, e acho importante falar da fragilidade e ao mesmo tempo da resiliência e da força que as mulheres têm quando elas se tornam mães. A gente tira uma força surreal do além. Pegando o gancho nisso que você está falando, é muito bacana porque meio que desglamoriza, né, Fernanda? As pessoas, ser mãe é a melhor coisa do mundo. Acredito que sim, eu não sou mãe. Mas não é só isso, né, Fernanda? É a coisa mais maravilhosa do mundo. Os meus filhos são o maior presente que eu já tive na vida, mas ao mesmo tempo todo dia é a missão mais difícil, é a missão mais desafiadora de todas, sabe? É a missão que mais me transformou, que mais impactou o meu ser, a minha vida. Então, assim, tudo que é muito importante é difícil. Não tem como. As coisas que valem muito na vida dão trabalho. Não tem como você dizer aquilo é muito importante para mim e não vai te dar trabalho nenhum. Com certeza. Então é isso. Você teve o start para lançar o livro, Fernanda? Olha, eu quis muito falar. Para lançar, para escrever sobre, né? Para dar ideia de levar ao público. Uma das primeiras coisas que me moveu a escrever o livro foi o fato de que eu comecei a perceber que as mães estavam muito sozinhas. A maternidade se tornou solitária. E eu estou nos Estados Unidos, longe da minha família. Lá não existe uma tradição de família que nem aqui, de todo mundo próximo junto. Desculpa eu te cortar, me corrija se eu estiver errado. E quando ela fala de mães sozinhas, não necessariamente é mães cujo pai está longe, não. Às vezes, mulheres casadas, mas não tem aquele apoio, não é isso? Não, e assim, quando eu digo a maternidade está solitária, mesmo quando você tem o apoio do seu marido, um dos dois vai ter que estar trabalhando. Se ele está trabalhando, ele está ali de vez em quando, ele não está ali o tempo todo. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que essa falta da vila tem um impacto gigantesco na maternidade. Por quê? Porque a maternidade foi desenvolvida pela natureza para ser um ato coletivo. É preciso de uma vila para criar uma criança. Então, mesmo que você tenha um pai super presente, que é o meu caso, meu marido é um pai super presente, é um parceiro maravilhoso. Mesmo assim, ainda não dá conta. Uma loucura. Porque o cara tá trabalhando, como eu disse, um dos dois vai ter que estar fora trabalhando. Então, assim, a maior parte do tempo ele não estava em casa e eu estava sozinha com os meus filhos. Então, assim, essa matemática de não existir mais a vila e de você estar maternando sozinha é algo que vai contra a natureza. A natureza não projetou essa missão para ser feita sozinha. Então, por que existe a sobrecarga materna? Porque a gente não tem mais a vila. Então, mesmo quando você tem um marido presente, parceiro, ajudando, você ainda está muito sozinha. Eu imagino como fazem as mães que não têm um parceiro presente, ou as mães solteiras que estão realmente sozinhas. Então, assim, eu comecei a entender que essa matemática da falta da vila
começou a trazer uma sobrecarga tão gigante para as mulheres, o burnout. Então eu comecei a perceber que todas as mulheres ao meu redor estavam caindo aos pedaços. E às vezes é uma questão que vem chegando de forma silenciosa, né, Fernanda? Você começa a viver e você acha que aquilo é normal. Faz parte. Faz parte. Aí daqui a pouco, depois de anos, você começa a sentir que a sua saúde mental está pagando o preço, o seu corpo, a sua saúde física. E aí você começa a pensar, peraí, tem alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, aí você percebe que todas nós estamos vivendo os mesmos problemas. Por quê? Porque vivemos a maternidade solitária, que não foi projetada pela natureza para ser vivida dessa maneira, com a junção de fazermos parte de uma sociedade patriarcal, industrializada, que não dá tempo para a mulher ser mãe, que o papel de ser mãe não tem valor nenhum na sociedade em que a gente vive. Eu ia falar exatamente isso agora, porque além de a gente viver numa sociedade patriarcal, a mulher não é valorizada. Não, o trabalho mais difícil de todos... Ela tá fazendo uma obrigação. O trabalho mais difícil de todos, que era para ser feito em comunidade, hoje fazemos sozinhas e sem a valorização da sociedade. Ou seja, a gente vive numa sociedade que foi feita por homens, para homens, e que só valoriza o dinheiro, a economia. Ou seja, educar filhos não significa nada. Então, assim, não existe mais valor nessa mãe que está se dedicando, fazendo um trabalho sozinha, que não era para fazer sozinha, exausta, exaurida e que não é valorizada. É um trabalho invisível, totalmente não valorizado. Então, assim, é uma junção de fatores que cria... Você sabe que é tanta coisa que às vezes é difícil até a gente saber por onde começar, né? A mudar esse tipo de pensamento. Mas né? quando você entende que somos mães, mulheres hoje, vítimas de um sistema que não foi feito para nós, que não nos valoriza, que não... Aí você começa a entender que, peraí, tá difícil pra caramba, porque é difícil pra caramba nessas circunstâncias. As minhas avós, bisavós, elas tiveram filhos no sítio, cercadas de pessoas, não tinha essas... Tem que voltar correndo, se você não produz, se você não faz dinheiro, você não vale nada. Não, elas eram valorizadas por estarem criando o futuro do mundo, entendeu? Então, assim, quando você percebe que todo o seu em volta não contribui para que você tenha um desempenho, que você seja feliz, que você se sinta bem, suficiente, acolhida, o que acontece? Todas as mães estão equilibrando 1001 pratos, tentando dar conta de tudo sozinhas, e aí vão para a cama à noite exaustas, depois de cuidarem de todo mundo, com a sensação de que não são suficientes, de que estão fracassadas. Sente culpa, meu Deus. Se sentem fracassadas porque não dei conta de tudo. Meu dia tinha que ter 48 horas, eu tinha que ter 4 mãos. Então, assim, você começa a se sentir insuficiente, quando na verdade você tem o poder de gerar vida, você está cuidando do futuro do mundo, você pode transformar o mundo num lugar melhor através da educação dos seus filhos. Então, assim, é uma missão tão grande que, infelizmente, as pessoas não entendem a importância mais desse papel. E as mães estão sofrendo e pagando com a própria saúde mental. Olha, você falou uma coisa de mudar o mundo. Eu acho que a gente transforma muito a sociedade assim quando a gente tenta transformar ali, pelo menos no nosso quadradinho. Eu tô falando isso porque, gente, porque eu não li, tô sendo honesto, não li ainda. Mas eu tenho certeza que esse livro aqui, gente, ele não vai ajudar só ali o quadradinho da Fernanda, ele vai ajudar muita gente. Há muitas mães que às vezes não tem essa rede de apoio, como a gente falou, né? E quando eu leio o que você está colocando aqui, meu Deus, só a gente ouvir aqui, para mim já foi uma aula, sabe? De coração. Eu tenho que trazer luz e conforto para que elas entendam que não tem nada de errado com elas, não é um defeito que a gente tem, entendeu? Que elas entendam e tenham mais carinho e gentileza com elas. Entendam. É um livro para que a sociedade entenda, que possa apoiar mais. E ainda vou assim, muito além, eu entro muito na questão hormonal, eu conto tudo o que acontece no nosso corpo, o quanto o nosso corpo se doa, assim, sabe? Realmente, a gente perde cálcio na gravidez, a nossa tireoide produz 50% mais hormônios, então depois de 2, 3 gravidezes, a sua tireoide está destruída, entendeu? E tudo mexendo com o psicológico. Exatamente. A montanha-russa hormonal, que tem um impacto enorme no cérebro das mulheres, porque o nosso cérebro é lotado de receptores de estrogênio e progesterona. Então, assim, realmente, quando você começa a entender biologicamente o quanto a maternidade afeta o corpo e o cérebro de uma mulher,
E aí você entende, eu acho que quando o parceiro lê e entende, a avó lê e entende, sabe? Eu acho que todo mundo começa a mudar a maneira que vê aquela mãe, a maneira que apoia aquela mãe. Exatamente. Então, assim, eu tento trazer conforto para as mães e eu tento trazer informação para quem está ao redor delas, para que essas pessoas possam ser a vila dessa mãe e dar suporte para essa mãe. Ai, Fernanda, que coisa boa, gente. Estou tão feliz de estar aqui conversando com a Fernanda. Eu já admiro você há tempos. Fico feliz. Outro dia a gente fez uma postagem na nossa página do Instagram falando de algumas atrizes que já se afastaram da carreira. E você foi respondendo um a um lá, eu achei tão lindo. Eu falei, gente, eu já gosto dela, mais ainda. E agora, então, pelo amor de Deus, eu vou virar fã de carteirinha. Eu gosto de gente, eu adoro gente, eu dou aula de yoga lá, hoje em dia eu estou fazendo consultoria hormonal, eu gosto de trabalhar com gente, eu tenho uma vontade de ajudar as pessoas, eu não posso ver injustiça. Então, assim, quando alguém me escreve no Instagram, eu tenho uma urgência em responder, entendeu? Sabe? Eu não consigo não responder. Quando eu descobri que eu sofri de TDPM, esse transtorno que ninguém fala e que é seríssimo, eu falei, eu tenho que levar essa informação, as mulheres têm que saber o que elas estão vivendo. Um transtorno que afeta 31 milhões de mulheres no mundo, um transtorno seríssimo hormonal, que ninguém fala. Se não falar, elas vão se sentir mais sozinhas ainda, porque onde que eu vou buscar uma... Assim, eu tenho essa necessidade de ajudar as pessoas, de conversar com as pessoas, isso está em mim, sabe? Gente, que coisa boa. Olha, eu quero mostrar mais uma vez aqui a capa do livro. Tudo que não me contaram sobre a maternidade. E já estou escrevendo o próximo. Um pouquinho ela já me contou aqui. Agora, pra gente encerrar, a Fernanda não vai ficar magoada comigo. Eu tenho que fazer aquela pergunta clichê. Você está morando fora do país, não é verdade? Estados Unidos? 11 anos na Califórnia. Do céu, como o tempo passa, cara. E ela tá a mesma coisa, só eu que fico velho, né? Mas isso aí, eu não vou nem entrar nessa. Se a gente está envelhecendo, porque a gente está vivo, a gente está ganhando sabedoria, maturidade, só tem coisa boa. Então, aquela pergunta clássica. Eu já vi você no teatro, um espetáculo lindo que você fez com a Malu Vale, Malvino Salvador. Mente Mentira. Mente Mentira, eu não lembrava de título, olha só. Mente Mentira. E aí aquela pergunta, será que eu vou ter chance de ver a Fernanda nos palcos, num filme, numa novela, será? Claro, claro, eu vou sempre querer voltar a atuar. O que acontece é que meus filhos ainda são pequenos. E a vida da atriz, ela é meio cigana. Então, assim, principalmente porque a minha vida está na Califórnia. Meu marido trabalha lá, meus filhos já se acostumaram à vida lá. Então, assim, a minha carreira como atriz está muito longe de mim. Então, para eu vir para o Brasil, é uma logística. Eu tenho que tirar os meninos do pai, eu tenho que dividir a família, ou eu teria que ficar longe deles. E eu quero estar presente, enquanto eles são pequenos. Eu falo da importância dos primeiros anos de vida nesse livro, que são extremamente... Eles estão com que idade, Fernanda, seus filhos? O mais velho está com 9 e o pequeno está com 4. Então eu ainda tenho um de 4, ele está sofrendo longe de mim, é a primeira vez que eu estou longe dele. Então, assim, trabalhar como atriz com criança pequena, para mim é difícil, porque o meu trabalho está muito longe de mim. Tentei até, eu tenho uma agente lá, de vez em quando pintava convites, só que as pessoas não filmam em Los Angeles. Eu estou a 2 horas de Los Angeles, em Montecito. As pessoas filmam na Nova Zelândia, em Toronto, porque o imposto de Los Angeles é muito caro. Então eu já recebi convite para fazer um filme em Toronto, outro filme na Nova Zelândia. Aqui também você recebe? Recebo. Então, assim, infelizmente, nesse momento, com um filho pequeno, eu amamentei quase 4 anos, cada um deles. Eu quero estar perto deles. Mas daqui a pouco eles estão crescendo, entendeu? Eles vão crescer rápido demais. Eu já sei disso. E aí, com certeza, eu vou voltar. Você está feliz, não está? Super feliz. Eu acho que eu descobri a maternidade e essa mudança para a Califórnia meio sem querer, me trouxe tantos novos caminhos, assim, eu tive que me reinventar, porque eu sempre fui atriz a vida inteira. Eu falo no livro, a minha identidade era ser atriz, porque eu fui atriz a vida inteira. A pessoa perguntava, o que você faz? Eu sou atriz, eu dizia, né? Sou, porque foi que eu fiz a vida inteira. Então eu fui obrigada a sair da minha zona de conforto e me reinventar. E eu acho que isso, assim, me trouxe muitas coisas bacanas. Mas é claro que é difícil, né? Você dizer adeus por uma carreira que você construiu durante tantos anos, com tanta dificuldade. Então, assim, teve muitas lágrimas, mas eu estou muito feliz, porque eu acho que me ensinou muita coisa. E eu vou estar sempre
com a mente criativa que eu tenho. Sempre com a anteninha. A hora que os meus filhos estiverem maiores e pintar um trabalho incrível, eu prometo pra vocês ainda vão se surpreender. A gente já fica ansioso, a gente já... Vocês ainda vão se surpreender, porque eu ainda vou voltar como atriz em coisas assim inimagináveis. Eu perguntei se você estava feliz, porque eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, muita gente que gosta de você está feliz junto. É uma coisa muito boa. Fernanda, eu quero te agradecer muito o seu carinho, dizer que realmente minha admiração está enorme. Já era grande, agora maior ainda, pela forma carinhosa como você me recebeu aqui. E desejo todo sucesso. Fernanda, atuando, não atuando. Essa mulher é espetacular, gente. Entra na página dela no Instagram também. Ela tá super antenada com a galera lá da internet. E esse livro, gente, pelo amor de Deus, procurem informação, com certeza vocês vão se interessar. Não só as mulheres, como ela falou. Rapaziada, ó, fica atento, tá, gente? Esse mundo aí a gente tem que dar uma mexida aí, não é não? Os homens precisam, a gente precisa, eu acho que a gente precisa da presença dos pais mais junto, vamos dar as mãos e vamos junto. Hoje em dia mais do que nunca, porque sem a vila, se a mulher estiver completamente sozinha, danou-se, entendeu? Então realmente a gente precisa dos pais presentes, sendo pai, mais do que nunca. É verdade. Tô com ela e não abro. Fernanda, muito obrigado pelo carinho, tá, meu amor? Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.